Você já teve a sensação de que seu filho copia exatamente o que você faz? Às vezes você está estressado e daí você vê ele tá tendo o mesmo comportamento que você teve estressado. Às vezes você solta um palavrão e ele já vai lá, sai repetindo esse palavrão. Pois bem, eu tenho uma história para te contar que vai mudar completamente a sua visão sobre esse comportamento na infância. Então, lá na década de 30, teve um psicólogo chamado Winthrop Kellogg que resolveu fazer um experimento muito polêmico. Ele resolveu levar uma chimpanzé, que se chamava Gua, para dentro da casa dele para conviver com seu filho, que era um bebê, que se chamava Donald. O intuito era criar eles como se fossem irmãos. Ele queria ver até onde o comportamento humano influenciaria na aquisição de habilidades do chimpanzé. No início, a Gua, que era o chimpanzé, até aprendeu algumas habilidades imitando o bebê. Então, reagir a alguns sons, comandos, pegar utensílio para comer. Mas o que ele não esperava que fosse acontecer é que, com o passar do tempo, o seu filho, que era o Donald, começou a imitar o comportamento da chimpanzé e regredir as habilidades que ele já tinha. Ele começou a caminhar como o chimpanzé, a balbuciar como o chimpanzé, se comportar como um animal. E foi aí que esse psicólogo ficou tão assustado que ele suspendeu esse estudo. Eu conto essa história não é para chocar, é porque esse experimento, apesar de polêmico, foi um grande divisor de águas, porque ele muda a forma como a gente entende a criança. O grande marco na evolução da espécie humana foi a imitação, antes de aprender por explicação. Então o ser humano ele aprende por imitação muito antes de aprender o que é ser explicado. E é por isso que o nosso filho é uma esponja do comportamento, que ele vai absorver como a gente se comporta e não o que a gente explica. Primeiro impacto é como a gente se comporta quando a gente está irritado, quando a gente está com pressa, ou quando a gente está calmo, quando a gente faz um carinho. É isso que ele vai aprender primeiro, antes de aprender a explicação que você está dando verbalmente. Então, quando você está lidando com uma birra, com a rotina, com sono, com alimentação, você precisa ter isso em mente. Então, primeiro ponto, se organize. Olhe a sua postura, como você reage, se você quer que o seu filho reaja de uma forma. Então, se você está irritado, para, respira fundo, dá uma pausa, para depois você conseguir lidar com aquela situação. Porque é assim que ele vai te enxergar e vai replicar esse comportamento. É assim que ele vai aprender. E repita para ele com muita calma, poucas palavras, sem muita explicação, porque ele não vai aprender assim enquanto ele for criança. Mostre isso com poucas palavras. A reflexão que fica depois de tudo isso é: o questionamento não tem que ser o que eu estou ensinando para o meu filho, mas sim o que eu estou mostrando com esse comportamento sem perceber para o meu filho.